Olá, Marcelo Tetel, uma honra para o canal MMA Debate de Belo Horizonte conversar com você. Tetel, conta um pouco para a gente como começou a sua relação com as artes marciais, né? Se foi direto no jiu-jitsu, ou você fez alguma outra arte marcial antes. Conta um pouco para a gente que ano que foi, se você já começou com um Carson, ou se teve um outro mestre anteriormente. Conta um pouco para a gente dessa sua fase inicial no mundo da luta. Grande rapaziada do MMA Debate, prazer estar falando com vocês. Comecei a minha história dentro da luta no próprio jiu-jitsu mesmo. Sempre morei em Copacabana e num determinado momento da vida da família Gracie, eles moraram na mesma rua onde eu fui nascido e criado, ali em Copacabana. Os Machado moravam no outro lado da rua, ali no prédio do Camões, o Carson também. E eu sempre tive, de alguma maneira, vivendo a história desses caras, enfim. A gente descia para jogar bola na rua, os caras estavam ali e tal. E eu já na adolescência, o pessoal todo da rua foi ver um evento que aconteceu no Maracanãzinho e eu fui também. Foi aquele evento do Jiu-Jitsu contra o Muay Thai. Aquilo foi, sei lá, novembro, final do ano de 84. E aí, a partir dali, eu entrei na academia do Carson e fiquei lá durante muito tempo, até 1990, tendo aula na academia direto com o Carson, com os professores do Carson. Ele dava algumas aulas, outras pessoas davam outras aulas também. E eu fiquei lá direto até 1990, quando um dos professores saiu da academia para dar suas aulas no seu próprio tatame, que foi o Sérgio Souza, o Bolão, e eu o acompanhei. Então, minha trajetória começou no Carson e fiquei lá durante muito tempo, e depois a gente sempre manteve muito contato, continuei indo na academia, independente de treinar com o Bolão, e isso não parou até o fim dos dias dele. Tetel, você foi graduado preta pelo Murilo Bustamante, correto? E hoje em dia, quantos graus você tem na sua faixa preta? Eu fui graduado faixa preta pelo Murilo Bustamante e o Sérgio Souza, o Bolão. Os dois eram donos da Academia Rio Jiu-Jitsu Clube nessa época. Sempre treinei com o Bolão. O Bolão e o Murilo se juntaram, né, passaram a ser meus professores. E eu peguei a faixa preta com os dois. Eles dois me graduaram quando davam aulas juntos, quando tinham uma academia só para os dois. Isso foi em 1996. 1996 são 22 anos de faixa preta, com 20... Eu perdi as contas aqui, enfim. Esse negócio de grau só serve para a gente ver que a gente está ficando velho, né? Eu acho que eu sou quinto grau, enfim, acho que com 24 anos você pega o sexto grau, 31 pega o sétimo, que é a faixa coral. Eu sou faixa preta quinto grau, então. É isso. Você viu uma época de ouro ali na Academia Carson. Conta um pouco pra gente quais aqueles lutadores de jiu-jitsu que mais enchiam seus olhos na época. Você via os treinamentos e ficava admirado com o talento deles. Porra, bicho, isso é uma pergunta de prova, cara. É muito difícil a gente falar de 2 ou 3 nomes, né? A gente tem que falar de 22 ou 23 nomes e ainda vai esquecer gente. Aquele time era um time sensacional, desde os mais velhos, né, os mais veteranos, naquela época, que era o Peixotinho, que a gente via lutar o Peixotinho, o Cassim Cardoso, né, mais velhos um pouco ainda, o Perrone, o Rosenthal, enfim, uma rapaziada que era, né, espelho, tipo, os caras são faixa preta, aquela coisa meio inatingível naquela época, tinha meia dúzia de faixa preta no Rio de Janeiro. O cara, quando era faixa roxa, numa outra academia, todo mundo sabia quem era o cara. Hoje em dia, tem 1 bilhão de faixa pretas. Eu acho até que por isso algumas pessoas, erradamente, eu até faço um parênteses aqui, acho que até por isso as pessoas erradamente, alguns mais velhos, têm uma certa necessidade de se diferenciar em termos de faixa, e estão até buscando uma faixa coral antes da hora, enfim, eu acho isso uma bobagem. Enfim, mas
de alguma maneira ou de outra, eu vi muita gente boa entre os leves que jogavam por cima, que jogavam por baixo, médios que jogavam por cima e jogavam por baixo, pesados. Era um time sensacional, tinha para todos os gostos, independente do que as pessoas imaginavam, né? Pô, o time do Carson gosta muito de jogar por cima, não. Tinha muita gente que jogava, fazia um guarda e fazia muito bem. Enfim, tem nome, tem professores que têm nome de posição, né, de guarda, sendo atleta do Carson. Então, eu vi muita coisa boa, vi muita gente boa. Em respeito a todos esses nomes fantásticos que eu vi, e com receio de esquecer algum, eu vou dizer a vocês que passo essa pergunta, senão eu vou ficar aqui a tarde toda listando nomes para vocês. Tetel, é verdade que teve um campeonato de jiu-jitsu que você quase foi barrado por ter lutado com um kimono azul, né? É algo que devia ser inédito na época. Hoje em dia a gente vê kimono preto, kimono vermelho, enfim, de tudo quanto é cor. Mas conta um pouco pra gente dessa situação que você viveu na época. É verdade, é verdade. Isso aconteceu em 1996, no primeiro campeonato mundial. Eu e o Carlão Barreto, a gente era muito amigo, treinava junto desde sempre. Enfim, o Carlão é um amigo desde antes do jiu-jitsu, a gente estudou junto no colégio, antes do jiu-jitsu, e a gente estava sempre na batalha junto por patrocínio e tal, enfim, correndo atrás dos patrocínios. Eu lembro que a gente vivia sempre muito colado, muito ligado, as pessoas até brincavam muito com a gente, que a gente parecia um filme que o Schwarzenegger fazia com o Danny DeVito, os irmãos gêmeos, né? Estavam sempre colados, enfim, a gente, né, o Danny DeVito pequeno, o Schwarzenegger gigante, a mesma coisa, eu pequeno, o Carlão grandão, um branco, outro preto, enfim. E a gente estava sempre junto e conseguindo correr atrás de muito patrocínio. Eu sempre fui muito ligado nessa coisa de tentar fazer com que o jiu-jitsu tivesse um outro cunho, uma outra possibilidade de retorno, além só dos patrocínios de... Antigamente o pessoal lutava jiu-jitsu e ganhava camisa, ganhava kimono, né? Enfim, patrocínio de academia para você ir malhar e tal. Era muito difícil você conseguir um patrocínio de dinheiro, era sempre muita permuta, inclusive na faixa preta. E a gente já na faixa marrom conseguiu um patrocínio grande, legal, para disputar o Mundial, de uma empresa de água chamada Minalba, uma empresa muito grande, e eu tinha já um patrocínio do Bob's, que era uma lanchonete, o Carlão tinha um patrocínio de uma grande rede de óticas aqui do Rio de Janeiro, a Luneta Rio, e a gente estava numa posição dentro do Mundial, a gente já ainda de faixa marrom, um campeonato que estava 100% voltado para grandes estrelas e que a gente precisava encontrar uma maneira de criar um retorno para isso, né? A gente foi lá eu liguei para a confederação e perguntei se havia alguma limitação de kimono e etc. E o pessoal da confederação, na época, foi evasivo, falou, não tem problema nenhum, você pode lutar, desde que o kimono tenha, naquela época, 4 dedos de distância entre o punho e 4 dedos de largura dentro do kimono, que era a regra da época. E aquilo foi para mim, né, fui malandro também por outro lado, né, não responderam o que eu queria, o que eu não poderia ouvir. E a gente tinha um patrocínio da Atama, né, o Mauro da Atama falou, olha, eu faço o kimono para vocês do jeito que vocês quiserem para lutar o Mundial. E aí a gente foi lá e falou, Mauro, faz um kimono azul para a gente aí, né, enfim. E aí a gente foi para o campeonato só com o kimono azul, né, sem plano B. E o que aconteceu foi que o Carlinhos, na hora que viu a gente de kimono azul, falou, nem pensar, não vai lutar de jeito nenhum. Pô, impossível lutar com kimono azul. E aí, pô, apresentei contrato, falei, pô, Carlinhos, uma empresa grande, tá entrando agora, chance de, pô, começar a patrocinar o esporte, né, começa comigo, daqui a pouco tá patrocinando outra pessoa, daqui a pouco tá patrocinando um campeonato e tal. Carlinhos viu que eu tava, o kimono parecia um piloto de Fórmula 1, né, cheio de patrocínio, cheio de logomarca, e aí ele viu aquilo e tal, viu que as marcas eram marcas relevantes, falou assim, tá bom, então a gente vai, vocês vão poder lutar assim, mas espera aí.
E aí ele parou o campeonato para explicar o motivo daqueles dois aliens, né, lutando de kimono azul. Aí parou eu e o Carlão na frente da mesa organizadora, ele parou o campeonato todo e pegou o microfone e avisou: olha, eu queria dizer que o jiu-jitsu é um esporte com tradição, mas a gente não pode, aquele jeito, né, do Carlinhos, né? A gente precisa se render às boas oportunidades e tal, então, pô, em função dos patrocínios, esses atletas vão lutar de kimono. Ixi, o campeonato parou, enfim, precisava nem ter lutado o campeonato, que a propaganda estava feita, né? Foi sensacional. E foi a primeira vez que alguém lutou de kimono azul num campeonato de jiu-jitsu. Depois disso a coisa ficou normal. Eu podia nem ter lutado aquele campeonato, que só pelas palavras do Carlinhos ali na mesa organizadora do evento, a minha propaganda já estava feita. Mas foi isso que aconteceu e foi sim o primeiro kimono azul em campeonato de jiu-jitsu. Então, agora vamos falar um pouco do seu gosto pessoal dentro do jiu-jitsu. Para você, pode ser de qualquer peso, quais os 5 maiores atletas, né, peso por peso, que você viu competindo no pano? Rapaz, que pergunta difícil. Estou tentando respondê-la aqui já tem um tempo e não consigo. Eu vou tentar ser rápido, né, e tentar listar apenas 5 nomes. Depois de muito pensar, eu acho que 5 nomes que eu não posso deixar de fora de uma lista que eu vi lutar e que eu gostei de ver, porque nem sempre o cara que é bom competidor, um cara que levantam a mão do cara como vencedor, é o cara que você gosta de ver. Mas dentre os que eu gostava de ver lutando, eu diria que o Royler Gracie é um deles, um dos 5. O Amaury Bittetti, é um que sempre foi um grande competidor e uma pessoa que a gente gostava muito de ver lutar. Muito guerreiro, muito aguerrido. Outro que eu gostei muito de ver o tempo todo foi o Nino Schembri. Era um cara que jogava com uma plasticidade, uma ofensividade muito grande, era muito forte, eram muito fortes as posições dele. Outro competidor que eu gostava muito de ver era o Léo Vieira. O Leonardo Vieira sempre foi um craque. E entre os mais magrelos, eu não posso deixar de citar um cara que foi referência dentro das categorias mais leves, que foi o Robson Moura, que durante muito tempo limpou as categorias galo, pluma, de uma maneira incontestável, né? Teté, você viu muitas lutas de jiu-jitsu, né, ao vivo, né, nos mundiais e outros campeonatos, que você viu ali de perto. Quais aquelas lutas que você viu que não saem da sua cabeça de jeito nenhum, que você sempre se lembra? Eu acho que eu tive a oportunidade de participar de uma época do jiu-jitsu mais antigo um pouco, que era jogado de uma outra maneira, bem mais para frente, e não tem como eu não citar aqui lutas do pessoal da academia contra outras academias, né, combates que eram, assim, eu vi uma luta de sem tempo não, com a duração de 1 hora do Cassinho Cardoso com Marcelo Bering, que foi uma luta maravilhosa, né, os dois jogando para frente o tempo todo, um jogo muito aberto. Lutas dos meus professores, luta o Bolão fez algumas lutas fantásticas, enfim, com o Jean-Jacques, com o Fábio Gurgel, tem uma luta do Bolão com o Fábio Gurgel que foi uma luta maravilhosa, na final do Campeonato Brasileiro de 94, que foi uma luta incrível. Teve o Murilo lutando contra o Jean-Jacques, que é uma luta que eu não esqueço, um jogo para frente dos dois o tempo todo, atacando, sem parar. Também foi uma luta incrível de se ver. Clóvis da Silva, o Clóvis lutando contra o Royler no Maracanãzinho, em 1989, foi uma luta fantástica. Nossa, o Clóvis atacou os 2 braços do Royler, enfim. Crésio contra o Paulo Caruso também foi uma luta fantástica de ver, enfim, um jogo incrível. Enfim, tem muita luta boa. Um pouco mais para frente teve uma luta que eu tive a oportunidade de arbitrar,
que foi uma luta incrível também de se ver, foi uma luta do Leozinho Vieira com o Vitor Shaolin, numa liga profissional de jiu-jitsu em São Paulo, que foi um pega pra capar absurdo. Fiquei num dilema terrível, enfim, uma luta muito boa de se ver. Enfim, tem muita luta boa daquela época, a rapaziada jogava muito para frente, muito para pegar, né? Muito legal. Até em 97 você parou de competir no pano, né, e passou a ser empresário de lutador. Conta um pouco pra gente dessa sua época, dessa transição que você teve de lutador para empresário. Para mim ficou mais complicado. Eu sempre treinei jiu-jitsu muito. Eu sempre fui muito leve, muito magrelo. E com 27, 26 para 20, com 27 anos de idade, em 97, eu já estava com 3 hérnias de disco lombares, enfim, não estava mais conseguindo. Às vezes eu não conseguia encostar o queixo no peito, que doía na coluna. E era a hora de parar. Né? Não estava mais conseguindo treinar o suficiente, já estava bem machucado. E natural, isso aconteceu. A história de ter virado empresário dentro da academia foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Eu já era um cara que falava inglês. Eu, antes disso, já procurava patrocínios para mim, patrocínio para o pessoal da academia, patrocínio para a academia. Aí eu ia, fazia um projeto, batia o projeto, levava no computador, botava uma logomarca, fazia uns negócios que eram um pouco comuns na época, né? Pouca gente fazia esse tipo de coisa naquela época. E eu sempre tive atento a isso e tal, e aí, enfim, começou a acontecer do pessoal da academia receber e-mails e tal, receber propostas e tal, e a coisa era em inglês e tal, e aí eu comecei a intermediar isso, foi um caminho natural, eu sair do tatame e ir para o bastidor. Né? Eu continuei dando aula durante bastante tempo ainda, mas eu acabei indo para o lado de empresário por conta dessa minha vontade do backstage, da produção da coisa, né? do mercado mesmo, de estar atento no mercado. Né? Tanto que foi assim quando fui dar aula nos Emirados Árabes, fui o primeiro professor de jiu-jitsu que foi dar aula nos Emirados Árabes, lá para o Sheikh Tarnum, quer dizer, na verdade, dava aula para os netos do Zayed, para os filhos do Tarnum, né? Foi o primeiro professor oficial a dar aulas no Abu Dhabi Combat Club, e acabei me envolvendo com a organização do campeonato. Então, quer dizer, era uma coisa que acontecia muito naturalmente. Né? Eu saía um pouco da história de ficar só de kimono e ia para de trás da mesa tentar ajudar a viabilizar, enfim, fazer com que o mercado ficasse maior. Né? Então foi uma coisa muito natural essa minha ida para a parte de backstage. Né? E durou algum tempo, fiquei nisso durante uns 10 anos, enfim, fui muito feliz e tem muita história para contar. Tetel, você foi manager de grandes nomes, né, do mundo da luta, como o Minotouro, o Bustamante, Ricardo Libório. Conta pra gente quais os momentos que mais marcaram a sua trajetória como manager. Pô, rapaz, aí você me pegou. A gente tem muita memória boa do que aconteceu naquela época. É natural a gente falar de eventos que foram mais relevantes e tal, mas eu me orgulho de poder ter ajudado a mudar a vida de algumas pessoas, assim, e viabilizar lutas de pessoas que não tiveram tanta projeção no mercado, mas que fez com que o lutador virasse um lutador profissional, tivesse a possibilidade de ganhar uma grana e mudar a vida dele. Né? Enfim, eu cito o caso do Hudson Rocha, que é um menino que, porra, garoto incrível, talentoso, super leve, que era da Cruzada São Sebastião, enfim, e que tinha uma perspectiva de vida diferente e tal, e aí começou a lutar, e a gente colocou ele nos eventos internacionais, enfim. Então eu me sinto muito orgulhoso de ter podido contribuir para que algumas pessoas
tivessem uma oportunidade melhor, enfim, através da luta. Fico muito feliz com isso. É claro que não tem como deixar de citar o caso do Murilo no UFC, né? Enfim, Murilo tinha uma história anterior ao UFC, a primeira luta dele no UFC já foi no UFC Japão contra o Yoji Anjo, enfim, era um cara que todo mundo gostava de ver lutar, e aí o UFC foi comprado, a SEG vendeu, o Bob Mairovitz vendeu o UFC para os irmãos Fertitta no ano de 2000, foi exatamente no ano que ele lutou, e aí ele ficou um tempo parado, os Fertitta compraram, virou Zufa, e aí a gente a gente ficou sem saber como é que ia ser, ele tinha um contrato de 3 lutas, tinha feito uma com o Yoji Anjo e, enfim, estava com o contrato pulando ali. Nessa época, o Chuck Liddell é um cara muito festejado em Vegas, enfim, era o nome a se bater e tal, e naquele evento que o Vitor ia lutar com o Tito Ortiz, que o Vitor machucou, que foi o primeiro UFC em Vegas, Murilo fez uma luta com o Chuck, foi oferecido o Murilo lutar com o Chuck Liddell, ele lutou com o Chuck Liddell, todo mundo acha que ele que ele ganhou aquela luta, o Dana White acabou a luta, foi no vestiário falar com a gente, falou comigo, pô, eu queria que vocês fizessem um rematch e tal, mas o Murilo não tinha, na verdade, a menor condição, não que ele não tivesse condição atlética, mas era injusto ele continuar lutando naquela categoria com caras que lutavam os caras desciam de 103, 104 para lutar na categoria até 90 e naquela época era 200, até hoje, né, 205 pounds. Ele pesava os 93 e andava na rua com 93 durante o ano todo. Então, o Chuck Liddell era um cara muito mais pesado que ele, todos da categoria eram muito mais pesados que ele. E naquela mesma noite, o Dave Mene lutou contra o Gil Castillo e ganhou o cinturão dos pesos médios até 185 pounds. E a gente viu ali uma oportunidade de, enfim, voltamos para casa, olha, gente, vamos tentar mudar de categoria, etc e tal. Primeiro momento o Murilo estava meio resistente, pô, só se eu cortar uma perna, como é que eu vou fazer? Na época o preparador físico Pimentel disse que dava para chegar e tal. E aí, quando chegou a oferta da luta pela revanche com o Chuck Liddell, eu, enfim, mexi os pauzinhos lá para a gente poder lutar. Apesar da derrota para o Chuck Liddell, eu consegui fazer com que o Murilo lutasse a primeira luta dele na categoria de baixo, já pelo cinturão, contra o Dave Mene. Ele lutou em setembro de 2001 com o Chuck Liddell e com o Dave Mene em janeiro de 2002 já, pelo cinturão. E aí ganhou o cinturão, enfim. Aí teve o outro momento muito importante, foi o Murilo, o UFC naquela época, os Fertitta sempre foram donos de cassino e tal, e num determinado momento acho que eles apostavam muito. Talvez falta de experiência nesse game, eles apostavam muito em quem eles achavam que ia ganhar, quem não ia e tal. Apostavam no ponto de vista de como ele ia projetar a carreira do lutador. E deixaram o Murilo lutar contra o Matt Lindland sem contrato, talvez com o objetivo de, achando que o Matt Lindland ia ganhar aquela luta, né? Para o mercado americano, o Matt Lindland era uma luta mais interessante, né? Era um campeão mais interessante, um cara que era medalha de prata em Olimpíada, enfim, um cara que era muito bom wrestler e tal, enfim. E aí o Murilo lutou a segunda luta, defendeu o cinturão dele em maio de 2002, sem uma outra luta no contrato, enfim, e lutou com o dedo machucado, foi um momento muito difícil. Teve que finalizar 2 vezes a luta dentro do ringue, enfim, foi um momento muito, muito difícil, mas foi uma época muito bacana, né, do Murilo, e eu tenho boas recordações até hoje. Depois a gente foi para o Pride, o Murilo foi lutar o Pride também, e foi um momento quando ele lutou contra o Quinton Jackson, que foi a luta caiu de paraquedas para ele. Ele foi para treinar, foi para ser corner e
Ricardo Arona acabou não viajando porque estava com o pé machucado e ele entrou de franco atirador, sem estar com o camp preparado, e fez uma luta maravilhosa com o Quinton Jackson. Também foi um momento muito legal. Então, assim, tem muita história boa para contar, muito momento legal, mas eu acho que esses são os mais legais. Tetel, recentemente, né, eu fiz uma entrevista com o mestre Sérgio Battarelli, ele disse que o MMA nacional está morto. Agora, você, com a sua vasta experiência também no mercado de luta, como é que você vê a situação do mercado de luta no Brasil? E qual seria a solução para esse mercado? Rapaz, eu respeito muito a opinião do Battarelli, mas eu não acho que está morto, não. Eu acho que está agonizando. Existem heróis que ainda continuam fazendo eventos aqui no Brasil. Eu acho que o mercado nacional ele é fundamental para a gente ter plataforma para botar os caras para brigarem lá fora. E por essa falta de mercado, de plataforma nacional, a gente vem sentindo os efeitos disso nos grandes eventos lá fora, que cada vez a gente tem menos brasileiros lutando nas posições mais de cima do ranking. Eu acho que o grande problema aí é exatamente a gente não conseguir que a economia resolva. Para que o mercado melhore, a gente precisa que a economia melhore. Não tem muito jeito, né? As empresas, os eventos precisam de patrocínios, porque as receitas dos eventos nacionais, elas não fecham a conta sem um patrocínio, sem um apoio de dinheiro. Você não consegue fazer um evento com direito de transmissão, direito de arena, mais bilheteria, isso não fecha a conta. Aqui no Brasil, isso não fecha a conta de jeito nenhum. Então, você não consegue fazer um evento assim, você precisa de patrocínio. Para ter patrocínio, você precisa que uma economia melhore para o cara poder, na área de comunicação da empresa dele, falar, cara, eu vou botar dinheiro ali naquele evento para poder divulgar minha marca. Hoje está difícil, né? Assim, a economia está muito difícil. A economia precisa melhorar para a gente ter isso, né? Também tem uma coisa que eu acho que é muito importante a gente citar, a presença e a maneira como o UFC colocou a Reebok como patrocinadora oficial de todo e obrigatória de todos os atletas, teve uma repercussão nos eventos menores em outros lugares do mundo, como no Brasil. Porque o cara patrocinava o evento aqui com o objetivo de já fazer um contratinho de patrocínio com o atleta, porque daqui a pouco esse atleta estava no UFC e aí a consequência natural é que a marca dele ia ficar famosa porque o garoto estava no UFC. Na medida que a Reebok entrou, todos os eventos, todas as marcas saíram dos shorts, dos banners, e enfim, o banner é até proibido hoje em dia, saíram do portfólio de possibilidade de retorno do atleta. E aí também da possibilidade de retorno do evento. Então, para o MMA melhorar no Brasil, primeiro a economia tem que melhorar. E aí depois a gente tem que entender como é que a gente vai fazer para fazer um projeto sustentável, um projeto que, de fato, retorne dinheiro, retorne interesse. Estamos num momento muito difícil, sim. Até a gente sabe que o pessoal das antigas é apaixonado até hoje pelo Pride, né? Eu mesmo sou um que gosta muito do Pride. E você viveu ali os bastidores, muita coisa do Pride e muita coisa do UFC. Conta um pouco pra gente, pra você, qual foi o maior dos eventos? O Pride ou o UFC? E por quê? Porra, mas aí não tem a menor dúvida. O Pride de longe. A gente escutar hoje em dia, quando começa, por exemplo, a gente faz uma vinheta do programa que a gente tem, que é o Confraria da Porrada, a gente faz a vinheta deles, quando a gente escuta a música do Pride que a gente coloca na vinheta, pô, a gente chora, a gente arrepia, é realmente muito legal por vários motivos, cara. Pô, assim, a gente tinha... O povo japonês é um povo que entende de arte marcial, que respeita a arte marcial, a maneira como o público se comportava dentro de uma arena, e a gente não estava falando de
10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, como a gente tem. A maioria das arenas do UFC são arenas com capacidade de até 22, no máximo 23 mil pessoas. No Pride a gente tinha, quando a casa não estava cheia, a gente tinha 40 mil. Para você ter uma ideia, a final da Copa do Mundo de 2002, quando o Brasil jogou com a Alemanha, o estádio de Yokohama tinha 82 mil pessoas. O Estádio Nacional de Tóquio, um mês depois, quando o Rodrigo lutou com o Bob Sapp, tinha 95 mil pessoas. Isso mostra que tipo de respeito, de prestígio a arte marcial tem no Japão. Os lutadores eram absolutamente endeusados, enfim. Não é por isso, é porque a maneira como a gente via o evento, as apresentações dos atletas, o show que se dava, o respeito que se tinha pelo artista marcial que estava ali, era fora do comum. Uma plateia incrível, um tratamento sensacional. Não tenho o que dizer. É Pride na cabeça de longe. Tetel, conta falar agora um pouco da Confraria da Porrada, né? Um programa que vem fazendo um grande sucesso, tendo uma grande repercussão. É um programa que tem muita análise sobre o MMA atual, os causos do passado, enfim. Tudo com muito conhecimento e também, o principal, né, com muito bom humor. Você, o Bebel Duarte, o grande jornalista Marcelo Alonso, Carlão Barreto e outras feras, né, estão nos brindando aí toda quarta-feira com um episódio novo. Conta um pouco pra gente como é que foi a ideia da criação desse programa. Rapaz, a Confraria da Porrada é um negócio que existe há mais de 20 anos. A gente só nunca deixou ninguém entrar, enfim, não tem a possibilidade de outras, quando a gente se encontra é só a gente para falar um monte de coisa, falar bem dos outros, falar mal dos outros, contar piada, checar informação, enfim. Começou há muito tempo atrás, quando o Carson ainda era vivo, quando ele voltava de viagem, a gente se encontrava, todo mundo e tal. O Carson, o Paquetá, estava sempre muito junto, o Oswaldo Paquetá, que é um amigo querido que também já partiu, já está treinando com o Carson lá do outro lado. Então, o que aconteceu foi que, em um determinado momento, a gente falou, cara, vamos encontrar uma maneira de botar essas coisas num outro patamar, vamos botar isso na internet. Na internet é mais fácil da gente fazer do que qualquer outro veículo, porque a gente fala do jeito que a gente quer, as coisas que a gente quer, não tem pi, não tem censura, a gente fala do jeito que a gente gosta mesmo. Então, foi isso que aconteceu. A gente se juntou a alguns amigos, vamos toda quarta-feira para o estúdio para se divertir, para falar as coisas que a gente gosta de falar. Tem sido uma experiência muito prazerosa. O canal tem tido um número de inscritos e tal, que vem superando as nossas expectativas pela maneira como a gente faz, enfim. A gente não tem essa preocupação toda. Na verdade, deveria até ter essa preocupação com as métricas e tal, mas a gente não tem. Não existe uma pessoa cuidando da rede social, não existe. A gente agora que está começando a gente primeiro botou no ar. No momento que a coisa está caminhando bem, agora a gente está começando a divulgar mais e tal, enfim, os amigos. A gente fez um boca a boca com os amigos e tal, e a coisa já. Estamos lá com mais de 2 mil seguidores e tal, então estamos felizes com o que está acontecendo. Acho que ainda vai dar muito samba, porque tem muita coisa pela frente ainda para a gente fazer. Agora, por falar na confraria, agora conte um caos inédito seu com o que talvez seja o mais emblemático nome da luta no nosso país, o grande mestre Carson Gracie. Conta algo que você não contou na confraria ainda, que você vivenciou junto com o grande mestre Carson Gracie. Bicho, vou contar uma que aconteceu, eu devia ter uns 17 anos de idade, 17 para 18 anos de idade. A academia ainda tinha, na verdade, 3 tatames. Tinha o tatame grande, que era o tatame onde tinha as aulas regulares, tinha o tatame menor, onde a gente tinha
que a gente chamava de tatame dos casca-grossas, que era só treino e tal, era um tatame que era mais utilizado de noite, de tarde ele ficava mais para aula particulares e tal, e tinha no andar de baixo uma salinha que era a sala do Carson, que também era toda de tatame e tal, e que era o lugar que o Carson ficava e tal, às vezes ele deitava lá, dormia, no meio da tarde. E um dia eu estava querendo... Eu ia matar a aula naquele dia, enfim, estava imbuído da vontade de matar a aula, estava no terceiro ano e tal, pré-vestibular, não queria ir para o colégio por algum motivo, não lembro qual foi o motivo. E aí a gente, quando não queria ir para o colégio, um lugar que a gente parava sempre era na academia. E eu tinha uma outra coisa para fazer depois, que eu ia jogar bola depois com os amigos, aproveitar aquele dia para jogar bola. E fui dar um tempo lá na academia, lá embaixo da academia tinha a gente tinha o Baixo Carson ali, né, que era um lugar onde tinha uma loja de lanches, que a gente ficava ali embaixo e tal, e o Carson estava lá. E eu comecei a bater papo com ele. Para resumir a ópera, ele me chamou para ouvir uma música francesa lá na sala do segundo andar dele, lá no tatamezinho que ele tinha. E eu perdi o futebol, perdi a hora de ir para casa, era uma música atrás da outra, foi um festival de música francesa, não fiz nada do que eu queria fazer, fiquei ouvindo música francesa a tarde inteira. Cheguei a pensar em alguns momentos daquela overdose de música francesa, se eu não devia ter ido para o colégio. Ele era apaixonado por música francesa, tinha um batalhão, um exército de fita cassete de música francesa, era sensacional. E aí ele emendava uma na outra, e aí ele traduzia o que estava acontecendo, o que era que estava dizendo na música, era sensacional. Saí de lá, porra, com o ouvido cheio de música francesa. Continuando falando da confraria, agora, sem dúvida, você e o grande Bebel Duarte são uma dupla, né? Que além da parte de conhecimento, vocês nos divertem ali sempre. Ele, quando começa o programa, já reclama que você fala alto demais e tal. E a gente nota ali uma grande amizade e entrosamento entre vocês. O Bebel também é um grande frasista, né? Um dia ele soltou lá, não guardo nem dinheiro, vou guardar segredo. Ou outro dia ele falou da ABOL, né? Associação de Baba-Ovo de Lutador, enfim. Então conte um caos do Bebel pra gente, que você participou também. Conta algo do Bebel aí pra gente. Porra, meu irmão, aí ele vai para mais de 25 anos de amizade, não só de amizade, mas de parceria mesmo, porque o Bebel foi um cara que, na maioria das vezes, nós viajamos juntos. Arrisco dizer que a gente conheceu a gente teve nos 5 continentes juntos. Não lembro de um lugar uma viagem importante em que a gente não tivesse junto, às vezes dividindo quarto, às vezes ele chegava mais cedo, às vezes eu chegava mais tarde, enfim, mas sempre estava todo mundo na mesma viagem. Tem muita coisa para contar. A gente já aprontou 1001 em evento, tem muita coisa que a gente já contou na confraria, uma história sensacional, tá lá na confraria, você pode ver lá, enfim, a gente conversando. Quando o Libório foi lutar, essa história eu não me canso de contar, porque você está falando a respeito das frases do Bebel, né, das tiradas do Bebel. Eu não sei de onde ele saca essas coisas, de onde ele tira, ele tem cada uma que ele tira da cartola na mesma hora e você morre de rir, você não sabe como é que ele consegue, né? Quando o Libório foi lutar no Japão, o Libório estava meio na dúvida a respeito das condições, etc. e tal, se estava valendo a pena, se era aquele o momento, porque, porra, ele queria lutar e tal. O Libório pergunta para mim o que eu achava, eu disse o que eu achava, né? Estávamos sentados eu, o Libório, o Murilo e o Bebel, depois do treino, para entender como é que ia ser, se ia lutar, se não ia lutar, né? Eu tinha chegado uma proposta do Japão para o Libório, que seria a estreia dele, pô, vai lutar, não vai e tal. E o Libório, porra, o que você acha, Tetel? Eu dei minha opinião do que eu achava e tal, enfim, expliquei como manager o que eu achava, como é que eu achava que a plataforma tinha que ser e tal, pá. Perguntou para o Murilo falou também o que ele achava, como é que ele tinha que fazer, já falando a respeito de treinamento, que ele estava treinado.
Murilo enfocou a parte técnica, né, da coisa, do planejamento, do treinamento, etc. e tal, a preocupação dele, como é que tinha que ser e tal. Aí ele chegou para o Bebel e perguntou: "Ei, Bebel, você acha que eu devo lutar e tal?" E o Bebel, com aquela cortesia que ele é peculiar, olha para o Libório e fala: "Meu irmão, esse é o último cipó, se tu não apanhar, tu vai ficar na árvore." Uma gargalhada geral, todo mundo riu, ficou um olhando para a cara do outro, o Libório levantou, enfim, foi tomar um banho. Meia hora depois ele voltou, assinou o contrato e brigou no Japão pela primeira vez. Enfim, é um dos causos que eu não canso de contar do Bebel. E claro, também, falando da confraria, a gente não pode esquecer, principalmente do Marcelo Alonso. Conta um pouco pra gente, né, alguma história vivida sua com o grande Marcelo Alonso, alguma situação engraçada, inusitada. Conta aí pra gente, Tetel. O Marcelo é um amigo querido, né, cara? Um cara que está com a gente desde o momento zero. Viu tudo acontecer ao vivo e a cores. A gente tem uma parceria de mais de 20 anos também. Uma coisa legal que poucas pessoas sabem, eu fiz um campeonato de jiu-jitsu quando a gente teve uma questão lá com a confederação, a gente montou a Superliga e eu fui o primeiro cara que falou: "Pô, Marcelo, eu queria que você fizesse uma exposição." Acho que foi a primeira exposição de fotos que o Marcelo fez a respeito de jiu-jitsu, uns 4 anos depois dele ter começado, 4 ou 5 anos depois de ele ter começado a fotografar jiu-jitsu. Ele fez a primeira vez que ele fez uma exposição de fotos foi num campeonato que eu organizei. Foi muito legal, eu lembro muito, muito disso, lembro da maneira muito profissional muito séria que ele tratou aquela exposição e tal, enfim. Foi muito legal. Marcelo a gente tem muita história também. Quando a gente foi para o Kuwait, a gente tem histórias fantásticas no Kuwait. A gente foi esquecido no hotel lá no Kuwait pela organização do evento quando acabou o evento, enfim. Ficamos de férias forçadas no Kuwait durante um tempo. Tem muita história legal para contar. Marcelo é um cara da melhor qualidade. Sou suspeito para falar dessa fera. E para fechar, gostaria de dizer que foi um prazer para o canal MMA Debate conversar com você, Tetel. Realmente eu gosto muito do programa de vocês. Tive a honra de já entrevistar o Carlão Barreto, de entrevistar o grande Marcelo Alonso, o grande Bebel Duarte e agora você, além de outras feras aí do mundo da luta. Gostaria que você deixasse um recado final para o pessoal do canal MMA Debate aqui de Belo Horizonte e chamasse o pessoal aí para se inscrever na Confraria da Porrada e acompanhar toda quarta-feira um episódio novo de vocês no YouTube. Grande abraço, campeão. Eu é que fico muito feliz, muito agradecido da oportunidade do MMA Debate. Prestigiem o canal também. Estejam sempre ligados aí. Tem sempre uma entrevista muito bacana. Eu acompanhei algumas anteriores. Vi outras mais antigas também. Andei pesquisando o canal, achei muito legal. E, enfim, Confraria da Porrada é isso. Toda quarta-feira a gente está lá debatendo de uma maneira muito própria, muito particular, os assuntos do mundo da luta, falando bem dos outros, falando mal dos outros. A opinião da gente é o que importa ali, a gente não está preocupado em ser diplomata com ninguém. E vem mais conteúdo pela frente aí. Confraria da Porrada vai começar agora, o Confraria Convida, isso em primeira mão para vocês. Depois do nosso último episódio com Pedro Rizzo, a gente já tinha esse projeto, e a gente vai começar a fazer o Confraria Convida, com pessoas que também não são da confraria, mas que a gente gosta muito, que estão com a gente desde sempre. E aí tem esse conteúdo, tem as barbadinhas, tem umas listas, tem umas coisas que estão para acontecer aí. Fiquem ligados na Confraria da Porrada, se inscrevam no nosso canal no YouTube, tem muita coisa boa pela frente. Obrigado a todos vocês, obrigado MMA Debate. Fiquem com Deus aí, que a luta segue. Um abraço.